Meus amigos e amigas, outubro 2024. O mês de outubro, outubros sangrentos e outubros importantes para a humanidade e para todos nós. Vejamos, por exemplo, outubro de 1917, Rússia, que mencionamos neste número especial. 1917. Os bolcheviques tomam o poder, calendário juliano, tomam o poder, com o lema Pão, Paz. O que significou isso para o mundo? Uma mudança enorme, uma influência enorme. Basta dizer que os bolcheviques e esse primeiro movimento de 17 foram precursores de muitos direitos humanos, inclusive os direitos da mulher, dos homossexuais, etc. Como vocês poderão ver adiante numa exposição da Anita Prestes. Por outro lado, também repercutiu essa Revolução Russa na China, essa potência de hoje. Por quê? Porque na China estiveram emissários dos bolcheviques, ajudando a organizar o movimento chinês 1910, 1911, depois 17, 18, 20. E Mao Tse-tung foi o grande articulador ali nos bastidores disso, inclusive numa época aliado ao Kuomintang, trabalhando para o Kuomintang, o que mostra o ecletismo do Mao e o jogo político dele. E a China se tornou essa potência de hoje, 1º de outubro de 1949, fundação da República Popular da China. Ora, a influência da China hoje é só observar, China e Rússia hoje é só observar o combate que os Estados Unidos, com o seu poder de domínio mundial, fazem a elas, em toda parte. Está aí a guerra da Ucrânia, na verdade, contra a Rússia, está aí Taiwan, o combate americano, os Estados Unidos estão perseguindo o TikTok, que é chinês, e assim por diante. Nós temos aqui, em 1968, outubro, invasões da UNB. Outubro, aquele final de ano, a UNB invadida. Tivemos em outubro também aqui, agora, no que se refere ao UNB, a morte de um antigo líder da UNB, Brasília, 68, né? Agora em 10 de outubro, 51 anos do desaparecimento do sequestro de Ernestino Guimarães. Por outro lado, na Universidade de Brasília, à época, invasões, tudo isso e a fuga de vários líderes através dos esgotos da Universidade de Brasília, dos subterrâneos da Universidade de Brasília, enquanto alguns eram presos porque a invasão foi de surpresa e alguns foram surpreendidos logo no começo da universidade. Outros estavam na parte mais final, na Oca, e isso na Oca ou na colina, e isso dificultou, deu um tempo maior de conhecer a invasão e poderem escapar. A morte de Che Guevara, de Rafael Ernesto Guevara, o Che Guevara, cercado em 1967 na Bolívia, por cerca de 2.000 soldados, 7 de outubro, e assassinado, apesar de ter se rendido, estar preso no dia 8 de outubro. Então temos também a influência de Cuba nisso tudo. E no Brasil hoje, vocês sabem a situação brasileira hoje. Não é? Acabamos de ter eleições, está aí o Boulos e as esquerdas sendo derrotadas, está aí agora o pai xingando o governador do Rio, né, o Castro, por sua vez, absolvia, tendo o processo anulado pelo Supremo Tribunal Federal, por um ministro supremo. Em suma, essa bagunça brasileira que se caracteriza no dia de hoje, mas que não é o nosso objetivo aqui. Vejam ainda hoje no Brasil, essas eleições agora, o aparecimento desse Pablo Marçal, evidentemente um laranja do império, em que agora o capitalismo apresenta seus elementos aparentemente bem-sucedidos, para serem um exemplo de milhares, e misturando religião com dinheiro, com Deus, apelando, não é? Dando a impressão que a democracia, que essa democracia frágil que temos, na verdade é um estado de exceção, não é? Como são os Estados Unidos hoje e os vários países hoje do Ocidente, dando a impressão que isso é possível alcançar por qualquer um. O dia 12 de outubro é o dia da criança. E quem sofreu mais com tudo isso? Que neste momento também, outubro, a guerra da Ucrânia. Mas a par do problema da Ucrânia, ainda temos hoje em dia Gaza. Temos os palestinos sendo massacrados. Então vejam bem,
ao meio de tudo isso, o que vem acontecendo no mês de outubro, o significado. Em suma, todo um processo mundial e nacional se passa em meses de outubro. Portanto, são outubros sangrentos, mas sangrentos por canhões e urnas. E hoje, agora, o Dia da Criança que se comemora, há o que comemorar. Centenas, milhares de crianças abusadas no Brasil, outras morrendo de fome no mundo inteiro, centenas, milhares sendo mortas na Palestina e na Ucrânia. E promovidos por quem? Quem é o líder ocidental que promoveu essa desordem mundial, como diria Muniz Bandeira? São os Estados Unidos, né? Na verdade, é um Estado terrorista, como Israel também, promovendo uma desordem mundial. E as crianças, talvez, os mais sofridos, os mais prejudicados nos dias de hoje. Sou colaboradora do Caminhando Jornal TV. Hoje vou falar com vocês sobre bullying cibernético. O bullying cibernético ele está sendo desenvolvido todos os dias com a utilização da internet. A internet ela pode ser uma via de mão dupla. Nós usamos para pesquisas, para nos comunicarmos, para estarmos aqui, inclusive, fazendo este programa. Contudo, os jovens, eles têm praticado o bullying cibernético, que é o apontamento daquela parte negativa ou da parte que magoa, que sensibiliza o colega ou a pessoa que querem atingir. E eu queria dizer do bullying cibernético porque ele tem causado muita ideação suicida, porque os jovens hoje têm pensado em suicídio, cometido suicídio, eles estão cada vez mais deprimidos, mais tristes. Então, eu queria chamar a atenção, primeiramente, para o tratamento desse jovem que é acometido por depressão e acometido por emoções que descompensam seu estado, porque tudo isso influencia no desenvolvimento escolar. A cognição fica comprometida porque a sua emoção é tocada, é ferida, né? Então, também tem aumentado bastante o suicídio entre os jovens e adolescentes. Eu gostaria de dizer que a internet ela está a serviço da nossa positividade e nossa negatividade. Então, veja como vocês estão usando este meio que nos favorece a comunicação. E vamos cuidar dos nossos jovens. Eles estão sujeitos, nós todos estamos sujeitos a bullying cibernético. A União Soviética não tinha até então nenhuma área de influência aqui no continente americano e foi quando se aproveitou dessa ameaça constante dos Estados Unidos em relação a Cuba, diretamente a Fidel, né? Não é à toa que tem aí registros, né? Durante toda a vida de Fidel, no comando da ilha, ele sofreu mais de 600 atentados, né? Cubanos infiltrados, financiados pela CIA, eram remunerados e tentavam de várias maneiras de liquidarem com Fidel Castro. Dizem até que Fidel tinha um garçom que, quando se preparava comida para ele, antes tinha que ter um provador para ver se a comida não ia envenená-lo, né? E foram N maneiras, né, de tentá-lo acabar com a vida dele, né? Atentados a bombas e uma série de coisas. Tanto é que Fidel não tinha, assim, ninguém sabia em Cuba onde exatamente ele residia, né? Dizem que, ora, ele
dormia num lugar, daqui a pouco ele dormia em outro. Ele não tinha uma estadia pré-definida, né? Era sempre circulando, né? Justamente para dificultar qualquer tentativa de tirar a vida dele. E aí depois, com a entrada da influência soviética, a partir de 62, por exemplo, a União Soviética começou a instalar mísseis lá na ilha em direção para Washington, né? Mas também não devemos achar que foi um absurdo, não, porque os Estados Unidos, na mesma época, também tinham instalado mísseis na Turquia apontados para Moscou. Então ali foi apenas um troco. Rosa de Hiroshima, a música é de Gerson Conrad e a letra é poesia de Vinícius de Moraes. Pensem nas crianças mudas, telepáticas. Pensem nas meninas cegas e inexatas. Pensem nas mulheres rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas não se esqueçam da rosa, da rosa de Hiroshima, rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida, inválida, a rosa com cirrose, anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. A Revolução Russa, o mundo e o Brasil. Por que estudar a Revolução Russa de 1917 e refletir sobre suas repercussões no mundo e no Brasil 102 anos depois? A Revolução Russa foi o mais importante acontecimento do século XX e desses anos, século XXI. Ela mostrou ser possível nova ordem social, mais igualitária, menos exploradora, sendo não exemplo, mas lição, com erros e acertos, daí causando medo aos antigos donos do mundo. Mesmo no Ocidente anticomunista, muitas vitórias populares, direitos humanos, trabalhistas, redução do horário de trabalho de crianças e trabalhadores, conquistas trabalhistas diversas, sindicatos, greves, fundação de partidos como o comunista. De outro lado, o chamado comunismo, entre aspas, serviu de pretexto para golpes, revoluções antinacionais e antidemocráticas, provocações, massacres, sob direção de oligarquias dominantes. A Revolução Russa de 1917 integra uma época de conflitos que derrubaram uma monarquia absolutista, tirando do poder Nicolau II, czar de um país com cerca de 170 milhões de habitantes, agrário pouco industrializado, em guerra e crise econômica, 90% de analfabetos. Pontos positivos e negativos, o que será discutido com a colaboração especial da historiadora, personagem também histórica, Anita Leocádia Prestes. Estaremos tratando do fato que mais influenciou a política e a geopolítica de diversas nações no século XX e XXI, até nossos dias, incluindo Estados Unidos, Brasil, China ou Rússia. Caminhando Jornal TV, redação. Eu fui convidada aqui para falar sobre a Revolução Russa, né, que agora, esse mês de novembro, é aniversário da Revolução de Outubro, né, na Rússia Soviética, e as suas repercussões aqui no Brasil, em particular, para os nossos dias de hoje, a experiência da Revolução Russa, né?
A Revolução Russa, sem dúvida, foi o maior acontecimento da história do século XX e provavelmente da história da humanidade. Pela primeira vez, o proletariado, a classe operária, os trabalhadores, assumiram o poder de Estado e conseguiram manter esse poder de Estado, porque já tinha havido a experiência da Comuna de Paris, mas que foi muito efêmera, durou uns 3 meses no máximo, enquanto na União Soviética, a revolução dirigida por Vladimir Ilyich Lenin, dirigente do Partido Bolchevique, Partido Comunista da época, que ficou conhecido como Partido Bolchevique, conseguiu não só liderar um amplíssimo movimento de massa, não foi o Partido Comunista que tomou o poder, foram as massas de trabalhadores, de operários e camponeses. A Rússia era um país que tinha a maior parte da população camponesa. Então, os camponeses, junto com os operários, conseguiram não só tomar o poder, quebrar, como dizia Lenin, a máquina estatal do czarismo e construir um outro Estado, a ditadura do proletariado, ou seja, uma ditadura para a burguesia, porque tinha que reprimir a burguesia que resistia de todas as formas, não entregaria o poder de graça, e uma democracia para as amplas massas. Esse é o conteúdo da ditadura do proletariado, definido ainda por Marx, Karl Marx, e retomado por Lenin. Então, na medida em que foi construída uma nova máquina de Estado, foi possível garantir a sobrevivência do Estado soviético, que foi atacado por uma guerra civil interna, em que a burguesia, aqueles latifundiários russos, os remanescentes do czarismo, fizeram tudo para derrubar o poder soviético e a resistir também à intervenção estrangeira. 14 países capitalistas fizeram guerra direto contra a União Soviética. Então, a resistência popular foi enorme, formou-se um exército popular, e tudo isso permitiu que a União Soviética sobrevivesse na qualidade de primeiro país socialista do mundo. Coro, de Emil de Castro. O amor é pedra, o amor é faca, o amor é flecha. Minha mãe, eu sou carne, não sou de folhas, não sou de flores, passagem de vento. Meu corpo queima, meu ser me dói, me mata na alma. O amor me toca, com dentes e boca e me reconstrói. Construção de angústias. Filha, o amor te pede. Coro, serás espúria? Serás faminta? Serás de sal? Quatro exercícios para sedentário há mais de 10 anos emagrecer. Vamos lá, a maioria das pessoas quando está sedentário, quando pensa em emagrecer, pensa em um único exercício. Caminhada. Porém, caminhada não é um treino para emagrecer. Muitas pessoas ficam bravas quando eu falo isso, mas eu falo, calma, não estou falando mal da caminhada. A caminhada é boa para a sua saúde. A caminhada faz bem para o teu coração, faz bem para a tua mente. Porém, a caminhada não é treino para emagrecer. Por quê? A caminhada aumenta a sua fome em até 38%. E aí, você quer emagrecer e a tua fome só aumenta? Não vai te ajudar, não. 2, caminhada deixa seu metabolismo mais lento, em até 8% em 3 meses de caminhada. O que isso significa? Depois dos 40 anos você tem que acelerar o metabolismo para emagrecer. A caminhada deixa seu metabolismo mais lento. Consequentemente, não ajuda. Ela poderia até funcionar quando você tinha 20 anos. Mas aos 40 anos ou mais, faça isso daqui no lugar. No lugar da caminhada, faça o polichinelo. Porém, no lugar de fazer ele de maneira tradicional, faça sem impacto. Pode ser também 2, polichinelo frontal. Só que no lugar de fazer com impacto, faça sem impacto. 3, alternar os joelhos. Só que no lugar de fazer com impacto, faça sem impacto. 4, calcanhares alternados. Porém, no lugar de fazer com impacto, faça sem impacto. Lembrando que esses exercícios devem exigir mais de você. Então acelera um pouco, sinta seu coração bater, que você fique mais ofegante,
que isso vai ajudar os estímulos que te ajudam a acelerar o metabolismo e emagrecer depois dos 40 anos. Um abração e até a próxima! Eu fui detido no dia 17 de outubro de 73. Fui preso no meu trabalho logo depois do almoço e fiquei 24 horas no DOI-CODE. Por que eu fui preso? Porque eles descobriram que eu sou sou ainda, do Ivan Valente, que hoje é deputado federal pelo PSOL. Na época, o Ivan Valente estava clandestino no Rio de Janeiro. Eu fui preso em São Paulo. E eles sabiam que eu tinha sido colega da faculdade. Não tinha nada exatamente contra mim, mas sabiam que eu conhecia o Ivan. E eles queriam o Ivan. Eu tive a felicidade de não prejudicar ninguém. O capitão Birajara, ele não torturava o capitão Birajara. Ficava só anotando, escutando, mas ele mesmo não interrogava. Aí ele falou, para, manda. Falou pro pessoal parar. Eu estava na cadeira de dragão. Tiraram os fios, os choques e tal. E ele sentou numa cadeira do meu lado. Então foi muito interessante essa cena. Ele veio com um papinho, depois eu soube que era um papinho que eles faziam com vários presos políticos. Falou, não vamos conversar, esquece, vamos só bater um papo. Por que você é socialista, comunista, marxista? Conta para mim, vamos trocar umas ideias sobre isso, sobre aquilo e tal, né? E eu falei, que papo furado, né? Ele quer me envolver em alguma coisa, né? Eu até tenho um pouco de orgulho do que eu falei na hora. Eu falei para ele, não, sabe o que eu acho? Eu sou a favor da democracia. Ele ficou muito bravo. Muito bravo. Ele que não estava torcendo ninguém, ele levantou da cadeira dele, pegou a cadeira dele e bateu na minha cabeça com a cadeira. Ele falou, aqui não tem democracia não, seu filho da puta. Não dance o tango da morte, dance conosco o tango da alegria. Caminhando Jornal TV, cultura, política, música, poesia. Sábado, 13 horas, na TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET. Em 1935, no Brasil, foi uma data importante, porque os componentes mais reacionários do militarismo denunciam o levante de 1935, que aconteceu em Natal, em Recife e no 3º Regimento de Infantaria no Rio de Janeiro, como um movimento de caráter comunista, mas no sentido de tentar dar, que foi um putsch, que foi algo semelhante. O que acontecia em 1935 é que o mundo estava ideologicamente dividido. E por uma situação particular do Brasil, os comunistas defendiam a pátria brasileira, seus interesses, suas riquezas. Não havia uma pretensão maior ou viável de se transformar o Brasil num país de natureza comunista. Tanto que o grande movimento de massas que aconteceu por essa época chamava-se o quê? Aliança Nacional Libertadora.
Por natureza, eu já disse aqui, os militares têm duas condições fundamentais. Uma, defender a sua pátria, que pode ter uma dimensão, pode amanhã ou depois estar ampliada, quem sabe até, num determinado momento, o universo todo virá uma pátria, não é? E o seu povo. No momento atual, nós temos os limites do Brasil, como a pátria brasileira, com seu povo, suas riquezas, algumas empresas de natureza do Estado, onde o proprietário é o povo brasileiro, e temos essa concorrência enorme. O grande capital, na época, não é, estava fomentando o nazifascismo. Não é? Estava indo por esse sentido. E tinha havido, em 17, a Revolução Soviética. O grande parceiro da nova ideologia que se criava por um mundo liberto e por um povo liberto. O povo, temos que ter o sentido. O Nelson Werneck Sodré colocava isso com muita clareza. O povo é quem produz, é quem trabalha, não é? Salário, Carlos Drummond de Andrade. Ó que lance extraordinário! Aumentou o meu salário e o custo de vida, vário, muito acima do ordinário, por milagre monetário, deu um salto planetário. Não entendo o noticiário. Sou um simples operário, escravo de ponto e horário. Sou Caxias voluntário, de rendimento precário, nível de vida sumário, para não dizer primário, e serzido vestuário. Não sou nada perdulário, muito menos salafrário. É limpo meu prontuário, jamais avancei no erário. Não festejo aniversário e em meu sufoco diário de emudecido canário, navegante solitário, sob o peso tributário, me falta vocabulário para um triste comentário. Mas que lance extraordinário! Com aumento de salário, aumentou o meu calvário. Então, esse exemplo da União Soviética garantiu muitas conquistas para os trabalhadores no mundo capitalista, no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, indiscutivelmente. Muitas conquistas foram fruto dessa experiência que existiu na União Soviética, inclusive nos direitos das mulheres. Isso é muito interessante. Assim que foi proclamada a Revolução, a vitória da Revolução, ainda em outubro de 17, todos esses direitos que as mulheres hoje, em muitos países, inclusive aqui no Brasil, lutam para conquistar, foram alcançados. Divórcio, salário igual para trabalho igual, direito ao aborto, quer dizer, todos esses direitos que hoje são plataforma, voto feminino, né? Imagina, isso em 1917 era já uma conquista da Revolução Russa. Então isso é muito importante, inclusive, para as mulheres saberem disso, né? Que a importância para que muitas dessas conquistas depois fossem alcançadas aqui no mundo capitalista. E algumas não foram ainda alcançadas, como é o caso aqui no Brasil, né? Que, por exemplo, o direito ao aborto, o casamento gay já foi naquela época isso garantido na União Soviética. Já teve um decreto de Lenin, garantindo o direito dos homossexuais a, enfim, poderem viver normalmente, né, na sociedade. Isso já o Lenin assinava um decreto logo depois da Revolução. Então vocês vejam como foi avançada, né, a pauta dessa Revolução e como isso influiu no mundo inteiro e o Brasil não está fora. Agora, quando a gente fala no Brasil hoje, na minha opinião, a gente pode considerar o seguinte, né, por que a Revolução Russa foi vitoriosa? E um ano depois houve a Revolução na Alemanha e foi derrotada. Quando uma situação revolucionária, como dizia Lenin, existia na Europa, naquele período ali do final da Primeira Guerra Mundial. Havia uma insatisfação enorme, milhões de soldados estavam morrendo na guerra,
queria-se paz, né? Os soldados na Rússia, soldados na Alemanha, queriam paz, queriam pão. A fome, a miséria era muito grande, a consequência em grande medida da guerra. Qual a diferença? Por que na Rússia a revolução foi vitoriosa e na Alemanha foi derrotada? Um país até muito mais adiantado, né? A Alemanha. Aí eu acho que há um fator fundamental, o Partido Comunista, o chamado Partido Bolchevique, que foi construído na Rússia. Esse partido que organizou os trabalhadores, deu consciência revolucionária dos trabalhadores, juntou teoria com prática, a teoria do marxismo com a prática revolucionária, e isso é que garantiu que fosse possível a vitória da Revolução. Na Alemanha, o que é que nós temos? Um partido social-democrata, antigo, que vinha lá da segunda metade do século XVIII ainda, do século XIX, fundado por figuras importantes como o Wilhelm Liebknecht, né, o pai do Carlos Liebknecht, e que o Bebel, né, quer dizer, figuras exponenciais da Alemanha, mas esse Partido Social-Democrata traiu a Revolução. It's all gone. Every penny. What was your plan? My plan was to die before the money ran out, but I kept and keep not dying, and here I am. The hens are clucking. Are they saying I'm broke? They are. What about my apartment in Paris? It's just sitting empty. Have you told your mother about our engagement? We're going to Paris. Would you describe yourself as a coward? No. When I came to Paris the first time, Merci beaucoup. Something sent up an alert. It was the presentiment of what was to come.